Olá, criativos e criativas! Começamos aqui o episódio 9 do Staluscast com muito louvor. Chegamos a um mês aí, mês 9, junto com meu parceiro boss, Wagner de Carvalho. Fala, Vitão, com muito louvor, essa é nova, hein? É isso aí, muita gratidão no coração, episódio 9, quem diria? Muito obrigado aqui, lembrando que você que manda aqui nessa parada toda aí. Boss é ele que manda, essa é nova. Vamos lá. Mas a gente tem aqui convidadas no feminino e a gente vai apresentar aqui antes de vocês conhecerem, antes de mostrar pra vocês quem é. Eu vou trazer um pouquinho aqui da capivara, das duas, porque são duas psicólogas, e eu quero trazer aqui pra vocês. Já se conhecem há quase 10 anos, ambas psicólogas, com carreiras desenvolvidas nas áreas de clínica e recursos humanos, de grandes empresas, atualmente juntas na equipe Gradiva, com atuação em saúde mental, no mundo corporativo, trabalhando com liderança e equipes e também na área clínica com atendimento online e presenciais. Casada, com muitos iriguidum e 2 filhos. E a outra, não vou falar o nome ainda, está na pista. É isso aí. Ela está na pista e tem um golden lindo, maravilhoso. É isso aí. Sejam muito bem-vindas ao Staluscast, Silvia Grilo E Vanessa. e Vanessa Milanese. Obrigada. Obrigada. Olá, obrigada, Bem, gente. meninas. Obrigada pelo Agradecemos. convite. Gratidão. Sim, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada. Poxa, que coisa boa, né? Eu tenho certeza que vai servir também de inspiração, né, Vanessa? Você que tem essa vontade de iniciar um podcast, acho que pode ser aí uma inspiração para vocês tocarem aí aos temas que vocês desejam, né? Se apresentarem mais nesse mundo digital que com certeza traz muitos frutos para nós, né? E podemos contar aqui com a Prefeitura de São Paulo. Muito obrigado, Ricardo Nunes. Não sabemos se você vai continuar, mas muito obrigado. Esse espaço é ótimo. Os meninos são nota 10. Muito obrigado, turma. Antes de a gente começar, só lembrando de curtir, compartilhar o nosso episódio. Bem lembrado, Seguir as Vitor, redes eu sempre sociais. esqueço. E qual que é o tema do nosso episódio hoje? Mudamos de última hora. O tema é um tema dele. A gente tá assim, porque a amizade é grande, mas um tema delicado e importante. É combate ao suicídio, né? Esse episódio vai entrar no ar Isso. em setembro. E aproveitando o gancho do Setembro Amarelo, a gente vai falar desse tema que é muito importante para nós. É um tema que mexe muito comigo. Em breve eu vou compartilhar alguns aspectos da minha história para também trazer bastante luz sobre esse tema importante. Que vai acontecendo sorrateiramente, aí a gente às vezes só percebe num momento em que não dá mais para fazer nada. Então, Vitão, falando sobre o Setembro Amarelo, tem um pouquinho, né, da história, do porquê, Na do verdade, Setembro dia. Amarelo, né? A gente tem aí o Dia Mundial do Setembro Amarelo, que ele veio desde 2003, né? O Brasil, ele faz campanhas sobre Setembro Amarelo, só que a partir de 2015. Então, só que o Dia Mundial, ele é lembrado pelo dia 10. Por isso que setembro é o mês que a gente fala sobre Setembro Amarelo e sobre essa conscientização do suicídio. Dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, né? Exato. Então, por isso pegaram esse dia e transformaram o mês nesse mês de conscientização. O Brasil, desde 2015, faz campanhas aí que fala sobre o tema, para combater o suicídio. Isso. E a gente tem uma primeira pergunta, Mas né? antes de entrar Antes da no primeira tema, pergunta? antes de entrar no tema, Vamos lá. vamos falar aí sobre a história das duas. A gente tem, É isso aí. né? A gente tem um quadro aí que é 7 minutos, sua história em 7 minutos, mas agora a gente tem dobrado. Cada uma tem 7 minutos para falar. Eba! Pra Que eu não falar ia mais à conseguir vontade. falar em 3 minutos e meio, gente. Eu a não gente- ia. Você chama. Então pode trazer uma de cada vez? Vanessita, vamos lá Sim. então. Vanessita. Vanessita, então vamos lá, minha história de carreira. Eu Isso. me formei como professora, em primeiro lugar, eu era professora, sempre amei estar com pessoas, né? O ser humano, a comunicação, por isso a ideia até do podcast, eu gosto muito de me comunicar e de estar com pessoas. E aí, lá naquela minha idade de 16 aninhos, fazendo estágio do magistério, que ainda era o magistério, né, gente? Tô revelando minha idade aqui. Eu olhava para as crianças e falava assim: eu não quero passar para elas a alfabetização, eu me interesso de saber como elas estão, porque uma chegava mais arrumadinha, a outra chegava mais triste, a outra chegava com a lancheirinha arrumadinha, a outra chegava com a lancheirinha suja, e eu olhava para aquilo e falava assim: eu não posso deixar essa criança se sentir inferior à outra. E eu arrumava a lancheirinha dela e eu limpava, e eu tinha de dar a matéria, enfim. E aí, aos pouquinhos, eu fui entendendo, nas minhas aulas ainda do magistério,
com uma professora maravilhosa que eu tive, ela era psiquiatra, né? Era a professora Eliana, não lembro o sobrenome dela. E um dia, conversando com ela, ela chegou para mim e falou assim: Você quer ser psicóloga? Eu não sabia o que era uma psicóloga. E aí foi aí, então, que quando eu terminei o magistério, fui fazer psicologia, adentrei a área. Em princípio, eu gostei muito de trabalhar em RH, porque lá também eu falava com muitas pessoas e eu acabava adentrando ao mundo dos adultos também, mas eu sempre estive perto das crianças. Então, quando eu me formei e eu pude clinicar juntamente com o RH, porque eu nunca deixei a clínica, eu tinha uma parte menor da clínica e me dedicava mais ao RH. Então, eu conseguia clinicar com crianças, fazia clínica infantil e trabalhava na área de recursos humanos. Lá pelas tantas, também na área de recursos humanos, me viram mais numa área de treinamento e desenvolvimento, exatamente por conta dessa aptidão da comunicação, de passar conteúdo, a didática que veio comigo, né, desde os tempos ali do magistério. E aí foi aonde eu fui trilhando a minha carreira. No final, eu vi que realmente eu gostaria muito de estar no mundo corporativo, mas não atrás do computador, não como uma analista ou uma gerente, que até eu cheguei a ser gerente de recursos humanos. Mas eu queria estar ali trabalhando com a saúde mental do mundo corporativo, com as pessoas que estão lá. Então, hoje eu clinico. Então, tenho os meus queridos pacientes que vão assistir a esse episódio, porque eu já falei com eles. E também com o mundo corporativo, adentrando por meio de treinamentos, de consultoria, e tendo esse espaço aqui com vocês também agora. Muito bom. Olha só. Muito legal. E me fala sobre o seu Golden, eu quero Ah, saber. meu Deus, o meu meu Golden Como ele chama? maravilhoso. ó. Como ele chama? Ele chama Theo. Theo, olha. Theo. Ele é muito lindinho, ele tá para fazer 3 anos. Ixi. E o Theo, ele também, né, gente? Olha só, pensando nessa questão da convivência, como um cão, também me ensinou a me rever, a me revisitar em algumas questões, né? Para estar com ele, interpretar e conviver com ele, né? Já fui casada, sou divorciada, agora estou na pista, né? Mas a convivência com um outro ser é muito importante e ela é uma construção. Pobre daquele que acha que vai adentrar a um matrimônio ou qualquer tipo de relacionamento ou amizade e vai estar tudo bem o tempo todo, né? Então, até mesmo com o meu cão eu vejo isso, como a gente constrói, né? Quando ele tinha meses, ele era de um jeito. Hoje, com quase 3 anos, a nossa convivência, a nossa interação, ela é completamente diferente. E eu sei que com o caminhar do tempo, se existir uma nova pessoa, um novo membro, né, na família, porque hoje eu me sinto eu e ele uma família, Uhum. isso tudo é uma construção. Então, a vida é uma construção. Ela vai ter os altos e baixos, sejam em relacionamentos saudáveis ou em relacionamentos que precisam passar aí por um ajuste. E falando em cachorrinho, né? Eu conheci um cachorrinho chamado Paçoca, que tirou uma amiga minha da depressão, né? Ó, Então, exatamente. não é? E eles, Começa a lidar Eles ali têm com o esse cachorrinho. poder, né? exatamente. Eles têm. Tem donos que levam os cachorrinhos em leitos de hospitais, né? Pra dar Sim. Uhum. os bichinhos Exatamente. Nós já vimos aprende até recentemente, nas Olimpíadas, né, a equipe de ginástica Dos Estados Unidos. dos Estados Unidos com Golden, né? Era o Ele tinha Bacon, até o Bacon. que ele tinha até o crachá dele para atuar com as meninas antes das provas para trabalhar a questão da ansiedade, Caramba. né? Porque a principal delas lá, a Simone Biles, ela se afastou, né, nas Olimpíadas de Tóquio por conta de picos aí, né, de saúde mental. Então, o Bacon veio para suportar. Então, assim, há caminhos, né? Há vários gatilhos e caminhos para sair, né, desse fundo do poço ou dessa tristeza profunda. Assim, há meios. Antes, conta a sua história, mas eu queria saber a conexão também, como é que vocês se conheceram, né? Boa. Como é que foi a história de vocês juntos? Foi na Pipi isso aí, essa conexão? Foi na Pipi. Ah, Foi na aí, a Pipi. A Pipi e a Pirelli, gente. A Pipi é a Pirelli, é verdade. Que lá foi também onde Com certeza. conhecemos o Wagneira, lindo, fantástico. Muito bom. Quer falar você ou posso já emendar a minha apresentação e Pode explico falar, aqui pode falar. Isso. Então vamos lá. Eu sou a Silvia Grilo, eu tenho aí mais ou menos uns 30 anos já de carreira, também construída em recursos humanos, psicóloga de formação. Não comecei, assim, logo de início não foi também a psicologia a minha porta de entrada para o mundo corporativo. Eu fiz um colégio técnico em secretariado, então fui secretária de multinacionais aí por uns 3, 4 anos da minha carreira. Bom.
E fiz a faculdade de psicologia, instigada já até pelo próprio curso de secretariado, que nós tínhamos uma matéria lá de introdução à psicologia. Então, algo lá me chamou a atenção. Falei, puxa, eu acho que essa carreira de secretária não é o que eu quero, né? Uhum. E aí eu gostei do curso e fui, na verdade, enveredando dentro da própria faculdade, já fazendo monitorias em psicologia organizacional. E depois entrei no estágio em recursos humanos, né? Puxa, isso já há 30 anos atrás, né? Então, fazendo continhas aí, minha gente, eu não vou revelar a minha idade, mas vocês já devem estar mais ou menos sabendo. Calcular, né? Dá Dá pra para estimar. calcular, dá para estimar. E, enfim, entrei no mundo corporativo já em recursos humanos, através de estágio. Minha área principal de atuação sempre foi mais voltada a recrutamento e seleção. E na Pirelli, Uhum. que eu acabei atuando de forma mais generalista, né, numa posição aí de HRBP, foi quando eu conheci a Vanessa, né, o Wagner, Uhum. e que isso, puxa, eu entrei na Pirelli em 2013, Eu também. 2013, Nossa, eu também. né? Eu Finzinho. que fiz sua contratação, meu Não, querido, Capucho. né? Capucho chegou me prometendo o Capucho, céu. é verdade, porque Capucho tinha sido Capucheta. expatriado, Queria colocar uma verdade. Viena lá E eu que dentro entrei no das lugar de instalações da. Capucho, Não, eu entrei em lugar de Capucho porque ele foi expatriado, e você já estava lá. Mas foi no mesmo ano, ó, tá exatamente. vendo? E aí a Vanessa já entrou também em Não, eu entrei em 2014. 2015. 2015. Fevereiro de Depois. 2015. Já na Na fábrica de fábrica? Santo André. Eu era da fábrica de Santo André, que hoje já não é mais Pirelli, né? É. Depois de todo o split que teve. Mas eu entrei, em princípio, na fábrica de Santo Os André. amigos da Prometheus também são muito Prometheum, queridos. maravilhosa. A gente está sempre lá Exato. fazendo treinamento. Exato, bom. a gente Parceria também. muito grande que nós Parceria temos. lá com eles, né, da Prometheum. Aí você Fizemos avistou essa serelepe. Aí, enfim, aí continuei lá na minha, né, na carreira de recursos humanos. Teve um hiato aí, né? Em 2006 eu fiz uma formação, uma especialização, né, em psicoterapia breve, a área de concentração adulto. E aí, a partir daí que eu fui também, junto com o RH, iniciando a parte clínica da psicologia, né? Então, desde 2006, mais fortemente. E aí veio a pandemia, que intensificou mais, na verdade, essa minha atuação. Foi quando teve a ruptura, né? Eu me desliguei da Pirelli, ainda continuei alguns anos tentando me recolocar, mas aí veio o tal do propósito, assim, né? Falei, puxa, o estar trabalhando especificamente só com pessoas, né? E cuidando da saúde mental delas, da saúde emocional, era sempre a minha vontade, até estando em RH. E que em RH a gente tem a dinâmica, né, do mundo corporativo, tem os processos, tem as políticas, você não consegue apenas só focar no ser humano, né, de forma individualizada, que é como eu gostaria, né, de atuar. Então aí foi quando teve esse estalos, né, vamos dizer assim, dessa mudança não digo de carreira, porque eu continuo hoje, né? Eu até me intitulo, né, psicóloga e consultora de carreira. Então, eu continuo com a veia de recursos humanos, né? Atuando com mentoria de carreira também, mas é algo mais individualizado, é pessoa física, né? E o estar na clínica, para mim, foi um preenchimento de uma realização muito pessoal como psicóloga, que é onde a gente consegue mergulhar, né, nas dores, né, das pessoas, a gente consegue entender as aflições, a gente consegue apoiar, né, e ajudar também, né, esse ser humano a se entender, né, que é o processo do autoconhecimento, independentemente do tema, né, que percorre, é o que a terapia, né, o processo terapêutico te promove, né, encaminhar para esse E autoconhecimento. saindo um pouquinho do script, como é que vocês conseguem cuidar, né, da saúde mental das pessoas que às vezes vêm com temas bem cabeludos para cuidar, uma energia pesada, às vezes, né, uma situação muito complexa, com a de vocês? Tem aprendido alguma coisa?
uma técnica, alguma coisa em que você Sim. consegue, É tem momentos que necessário, você né? ultrapassa esse limite Sim. e também sente um pouco da... Claro, é necessário a gente também fazer a nossa terapia, né? Vocês têm Então, algum eu terapeuta? tenho o meu terapeuta, e claro, é importante, porque nós temos as nossas questões também, né? Mas claro que dentro da psicologia e da psicanálise, que é a nossa abordagem, inclusive, né, minha e da Vanessa, de escuta, né, de atuação clínica, de manejo clínico, a gente aprende técnicas, né? Que é a técnica principal. Qual que é? Eu sou eu e você é você. Então, eu tenho as minhas questões, você tem as suas questões, mas eu crio empatia, né, para poder ter uma escuta incondicional, né, e para poder te acolher. Então, a técnica, sim, de escuta clínica que nos faz ter essa separação, mas não tem como não se comover, Se né? conectar, E né? não como se solidarizar. Desculpa, Solidarizar. gente. Como que é a Solidário. palavra? Solidarizar. Solidarizar. Solidarizar, Isso aí. né? Uhum. E com a dor do outro, né? Então, mas dentro da psicologia, do manejo clínico, a gente aprende isso também. Eu fiz assim, o practitioner de PNL, sabe? E aí você atende as pessoas, tem umas técnicas ali Uhum. que tangem um pouco, a psicologia tem lá. E quando eu tava me deparando com uma situação difícil de uma pessoa que eu tava aplicando uma técnica ali, mas eu me conectei muito com a pessoa, eu fiquei mais triste que ela, Jesus. É fogo. É. E ao invés de eu tirá-la do estado, eu fui assim, Você entrou Sim, junto entrou. com ela, né? aí, professor, calma, Uhum. para, volta. É. O Tem que que... mais diferencia o trabalho de um profissional da saúde mental, e aí eu vou colocar os psicólogos e os psiquiatras, Uhum. né? Porque nós trabalhamos com esta Em área. E até os conjunto. TOs, os terapeutas ocupacionais, são pessoas que trabalham também com essa questão da dificuldade da saúde mental em si. É empatia. O que nos diferencia é Uhum. a empatia. Então, peraí, como é que eu vou ser um empata saudável e saber, né, fazer com que haja um distanciamento emocional? Uhum. Esse distanciamento emocional, além de vir por essa questão das nossas terapias, Pessoais. do nosso autoconhecimento, Yeah. vem pela prática de um autocontrole. Uhum. Então, até mesmo que a gente passa para o nosso paciente de que, olha, você precisa se autoconhecer para você exercer de fato um autocontrole, porque é mais ou menos assim: o que eu controlo se eu não conheço o que eu estou controlando? Então não faz sentido, né? Então é importante passar isso para eles, mas é uma prática que nós temos isso no nosso dia a dia, né? E isso não quer dizer que nós somos um robô atrás. Então, eu sou uma psicóloga que eu tenho até esses feedbacks, né, dos meus pacientes. Poxa, você é humana. Então, existem momentos, sim, que eu posso me emocionar com o fato. Eu posso de verdade vibrar pelo meu paciente. Eu sei das dores que ele passou. Eu sei o quanto ele cavou aquele lugar para que ele construísse os seus alicerces. Então, quando ele vem com a boa notícia de virar e falar, eu consegui, arrepia, você vibra, você está junto dele. Porque exatamente a gente constrói uma conexão com o paciente de que é muito fácil a gente escutar. Eu nunca disse isso para ninguém. Eu não consigo dizer isso nem para mim no espelho. E eu tô aqui falando isso com você. É difícil eu me conectar com isso. Então é muito legal de quando você vê aquela pessoa, né, aquele ser maravilhoso que está ali com você, porque eu falo, as pessoas que fazem terapia são corajosas. As pessoas que fazem terapia, elas se autodesafiam, porque não é fácil você olhar para você mesmo e se despir de si próprio. É o mais difícil. Né? Eu reconhecer, eu me humilhar perante a mim E mesma. esse termo foi exatamente o termo que eu senti quando eu passei pelo processo terapêutico. Eu me senti peladão na frente da... Exatamente. Eu não acredito que eu tô isso. falando isso. Eu me Tem senti que se nu. abrir, né? Me senti nu. Acho que Exato. esse ponto É de, isso. de se abrir, eu acho que vocês comentaram que vieram do setor corporativo ali e foram mais no empreendedorismo, né? E tem mais abertura para você conversar, mas com o paciente dentro da clínica, né?
Mas na corporação as pessoas se abrem assim, né? Como é que é essa dinâmica? Essa dinâmica? As duas vieram, né, das Uhum. empresas, né? Não sei se vocês chegaram a atuar com psicologia internamente, né? Eu tive uma estagiária, não vou citar o nome dela, mas se ela ouvir isso, ela vai saber quem é ela. Ela, quando se formou e saiu, acabou o período dela de estágio, ela virou para mim e falou assim, ela me deu uma lembrancinha, um abraço e falou, Van, obrigada por me mostrar que a psicologia não morre dentro das empresas. Porque, infelizmente, no dia a dia do mundo corporativo, é o que a Sil falou. Eu tenho documentações que eu tenho que entregar, eu tenho metas que eu tenho que cumprir, eu tenho planilhas que eu tenho que preencher, eu tenho um chefe que eu preciso me Reportar. dedicar e reportar a ele, eu tenho as minhas metas, né? Então, ali dentro, a gente tem esse jogo de cintura de administrar essas tarefas corporativas e, ao mesmo tempo, não perder essa escuta. É um desgaste muito grande para nós, mas eu particularmente, não deixei essa peteca cair, porque até eu tive esse feedback de uma estagiária que hoje está linda, maravilhosa, coordenando áreas plena, e eu espero que ela hoje seja essa psicóloga que não deixa a psicologia morrer dentro do RH. Porque ali dentro são metas, Sim. lucros, resultados. Então, infelizmente, o ser humano em si, ele acaba sendo, sim, colocado um pouco de lado, né? Porque ali você está usando muito mais o quê? O seu papel profissional. São as máscaras, as personas que nós falamos. Nós temos de vestir essas personas de uma maneira saudável e que tragam limites estruturais. Então, dentro de uma corporação, eu tenho um limite estrutural de regras, objetivos e resultados. Mas, como a gente era de RH, e aí também, como eu tenho essa questão da facilidade de comunicação, eu às vezes era procurada particularmente. Então, as pessoas, em particular, Exato. me procuravam, né? No último trabalho, que eu estava como gerente de RH, era menos procurada, porque você já tem um título, né? Vem essa patente de que é a gerente. Mas mesmo assim, eu tive um caso, infelizmente, dessa última empresa que eu trabalhei, que não foi a Pirelli, tá, gente? Foi uma empresa de saúde mental. Deixo bem claro, porque isso não aconteceu lá. Foi numa empresa de saúde mental que eu não quero citar o nome aqui. O que acontece? Uma funcionária me procurou, em particular, para contar a respeito de um assédio moral que ela estava passando. Ela falou, eu vou falar com você, porque você é uma pessoa que eu confio. Então, mesmo que eu tinha essa patente, ela falou, não, eu quero falar com você. Então, isso também é legal de entender, que mesmo atrás ainda de um cargo onde eu me requeria muito mais de mim, estar mais afastada por conta de ser gerente, a pessoa, ela entendeu que ela podia contar comigo. Então, para mim, isso também foi muito bom. Foi algo importante. Foi um tema pesado, um tema que depois eu reportei à diretoria. Eu depois me desliguei desta empresa, porque as questões éticas já não estavam coincidindo com o que eu buscava de carreira para mim. Então, eu me desliguei dessa empresa. Mas foi importante de entender que, olha só que legal, por mais uma empresa que eu passei e um cargo até um pouco mais acima, eu também não deixei a psicologia morrer. E uma das minhas analistas da época que eu contratei, hoje está fazendo psicologia. Ela falou, você me contaminou. Então, isso é muito gostoso Sim. também, de entender que, olha, a gente pode contaminar também de uma maneira positiva. Essa foi a minha experiência, né? Não, mas só complementando a fala da Van, na verdade, a psicologia organizacional, ela tem um olhar, ela precisa ter um recorte diferenciado, que é diferente da psicologia clínica. Na psicologia clínica, a gente olha aquele indivíduo de uma forma integrada. Ele não está ramificado por frentes da vida. A psicologia organizacional não é que ela não exista no mundo corporativo, a psicologia, mas ela olha num recorte do trabalho. Então, sim, tem como apoiar a pessoa, né? Mas é um acolhimento e um apoio diferente. Então, a gente vai falar de carreira, de oportunidades, né? De como é que você se sente naquela equipe, que às vezes o funcionário nos procura para trazer algum tema, né? Olha, a liderança é tóxica, eu não estou tendo oportunidades, quando é que eu vou ter minha promoção? Então, são temas, né, que é um Mais na recorte superfície. voltado para o trabalho. Então, você apoia e olha aquela pessoa, e a nossa atuação como psicóloga acaba sendo nesse recorte e uma escuta mais direcionada para aquele ambiente. Então, Sugestão de uma mudança diária. Exato. Então, pode ser, né? Então,
me fala um pouco mais dessa liderança, né? O que eu posso, como RH, como seu RH, atuar, né? Então, vamos conversar com o líder, vamos fazer alguma. Então, porque existem as ferramentas de recursos humanos para essas atuações. Então, a psicologia, ela existe no mundo corporativo, mas com um recorte para aquele ambiente. Então, eu não vou deixar de olhar aquela pessoa, de ter uma escuta empática, mas ela é diferenciada, é para aquele recorte da organização, Sim. né? E aí, claro, as pessoas procuram com as suas dores daquele tema que está percorrendo, né? E como a Vanessa falou, e é verdade, a gente acaba sendo muito engolido Demanda. pela dinâmica, né? Porque tem muito processo a ser entregue, tem muita política a ser cumprida, e aí tem a casa matriz que te cobra números, sim, porque faz parte daquele papel, né? Então é um papel que a gente não consegue, como o olhar da psicologia clínica, se atentar única e exclusivamente para você. Eu tenho que olhar você no contexto maior, equipe, chefe, pares, Uhum. né, oportunidades, De jeito mais pragmático, né? sua Pra não- carreira, suas aspirações dentro daquela empresa. Então, há um recorte diferenciado, né? A gente tem ali no corporativo uma pressão, né? A gente pode falar assim do suicídio com relação a grandes líderes, Uhum, mas também a gente pode falar com, por exemplo, adolescentes, né? Eu falo isso porque eu sou líder de adolescente. uhum, Então, teve em Guarulhos um caso de um adolescente de 14 anos, né? Se suicidar mês passado, antes do Setembro Amarelo até, né? Então, aham. Setembro Amarelo acho que é mais uma questão de lembrança para conscientização, mas isso acontece o ano inteiro, né? Sim. Isso, é um tema que. Mas a questão é Muito, né? assim, o que uma pessoa leva a pensar em suicídio, né? Porque Uhum, pode ser o cara que está no nível de CEO, uhum, que não aguenta uma pressão, que perdeu o dinheiro, né? uhum, Mas o que leva a pessoa a começar a pensar nessas talvez saídas, uhum, né? Pegando o É. gancho, né, corporativo, eu lembrei de um filme que acho que o Ben Affleck era o ator principal, uhum, fazia parte de uma grande corporação, aí, uhum, enfim, caiu, a empresa faliu, Uhum. os acionistas pegaram a parte dele e muitas pessoas aí, sei lá, acima dos 50, já não viam mais como se colocar, como sustentar a vida que tinham. uhum, E o filme mostra que um dos personagens, ele tira a vida, né? Então, tem muita gente que conecta a vida dele com eu sou o que eu faço, né? sim. Aí quem você é? Sou advogado. Uhum, Associa a identidade ao que faz. uhum, E no momento a vida pode ser que não vai te trazer mais isso. Pode Você ser não um é mais fracasso, CEO, né? você não é mais diretor. uhum, E como a pessoa está intimamente ligada à essência dela, o que ela faz, uhum, quando não tem mais, muitos optam pelo caminho de deixar de existir. Então, o exato. filme retratou um Sim, executivo que, né? como é que agora eu vou ter que baixar, vou ter que mudar meu carro? Vou ter que comprar uma casa mais simples? A pressão que a sociedade exerce, a maneira como ele reage com a realidade e com os dissabores da vida, por ele Uhum, se conectar intimamente com o que ele faz, né? sim. Então, eu achei É. uma boa Esse indício, né? pensar, né, em suicídio, e depois até a Van me complementa, mas eu vou trazer uma frase. Quando a gente fala da psicanálise, a psicanálise geralmente a gente pensa e linka apenas o Freud, né? Porque ele de fato é o pai da psicanálise. Mas outros, né, vieram também depois dele. E um deles, que é uma escuta que eu estudo e que eu me especializei, que é o Donald Winnicott. Não sei se vocês já ouviram falar, né? O Winnicott foi, né, um médico pediatra e psicanalista inglês, né? Ele é lá de 1920, 1930, então ele é mais contemporâneo, é uma psicanálise mais contemporânea. Tem um pensamento dele em relação a isso que ele fala assim: o desejo de estar morto é comumente disfarçado pelo desejo de não se sentir existente, de ainda não se sentir existente. O que ele quis dizer com isso? O pensar em suicídio é um não cair no vazio de um ambiente
que eu não sinto acolhimento, que eu não estou sentindo mais sustentação. Por que que eu estou nessa vida? Então, é a busca pelo sentido de existir. É a busca pelo sentido de existir. Esse é o pensar em suicídio. Então, qualquer indivíduo, né, segundo o Winnicott, que passa por uma ruptura em algum momento da sua vida, do amadurecimento pessoal e emocional, pode sim vir a pensar no suicídio. E segundo ainda ele, porque ele estudou muito os bebês, as crianças, por ser médico pediatra, pode inclusive começar na infância esse desejo ou esse pensar muito inconsciente por tirar a vida, né? Então, o pensar em suicídio é a busca pelo sentido de existir. Se eu não me sinto capaz, ninguém me ama, eu não me amo, eu não recebo do ambiente, né, a pessoa, o suicida, eu não recebo do ambiente nenhum estímulo para que eu exista. Ou ele não percebe também, né? Por que estar aqui? Né? Então, essa é uma vertente de raciocínio e de estudo para a gente poder acolher esse paciente suicida. Então, Né? falta de sentido, né? Sentido Falta de pelo sentido existir. do existir. É isso aí. O que eu trouxe antes é, de repente, você conectar quem você é ao que você faz. Uhum, No momento de ruptura disso, você pode uhum, perder tudo. Lembrei de um pastor que eu acompanho, chama Diego Manning. Ele, rapidamente, ele falou assim, ele falou assim, gente, eu amo minha esposa demais. Acho que o que eu mais amo na minha vida hoje é minha filha, ó, que me dá um prazer, um sentimento de contentamento tão lindo. Amo estar aqui na Lírio, que é a igreja dele, estar aqui à frente, que coisa boa, que senso de realização estar à frente. Tenho amigos que eu amo muito, também amigos valiosos. Mas ele falou assim: minha vida não está na mão de nenhum deles. Minha vida não está na mão, não está na mão da minha esposa. E se amanhã ela vai embora? uhum, Morre ou vai embora, sei lá. uhum. Ou se minha filha vai antes, ela vai embora também, minha filha pode morrer. Quem garante que não? Hoje a gente tem amigos, mas amanhã não sabe. Hoje a nossa igreja está indo super bem. Parará. Ela pode não estar. Minha vida não está na mão da minha esposa, da minha filha. Minha vida está na mão de um só, que está em Deus, que é o único que não me decepciona, né? Todo o resto é imperfeito, é instável, não é permanente. Uhum, É vaidade, passa, né? uhum. Então, quando ele ancorou a alegria, a existência, sentido, né, em algo maior do que ele ou do que as circunstâncias dele. Porque me Exato. parece muito inteligente isso, porque tudo mais passa, tudo é imperfeito. Ou alguém que ancora a felicidade de um pai. E tanta gente que não teve um pai assim, ou, ou não sabe aceitar aquilo que os pais puderam dar. Porque os pais são pessoas imperfeitas, tiveram as histórias Sim, deles, sim. né? Um livro que me ajudou muito eles tinham poucas moedas, então a gente aceita as moedas que os nossos pais deram, Sim. e eles não nos devem mais nada, né? Também um outro aspecto que eu vejo da minha sessão terapêutica que me levou à depressão era aqui, ó o criterinho aqui, ó. Ó a régua da felicidade aqui, ó. É. Ó a reguinha. Sabe como isso se chama? O perfeccionismo. Não. Aí eu vou cavucar um pouquinho mais, Vamos. complementando a fala dela. Cavucar um pouquinho mais e a gente volta lá para Freud. Opa, vamos lá. Frustração. Nós não nos relacionamos com as nossas frustrações, porque dói. E tudo que dói, a gente quer se Evitar. afastar. Então, o pastor, quando você fala, por conta exatamente de uma fé, de um conceito de valores, ele se apoiou exatamente em algo onde não vai frustrá-lo, mas ele terá as frustrações. Porque a própria vida nos traz as frustrações e até mesmo Deus pode nos colocar desafios. Com certeza. Pode nos retirar. Ele dá e tira. E quando ele tira, a gente também se frustra. Como lidar, né? E como lidar com a frustração? Então, na verdade, quando uma pessoa ela chega a pensar em algo que vá adoecê-la ou que vai até mesmo ao ponto de, poxa, não faço mais sentido, é porque ela não sabe lidar com a frustração. Ela ainda não entendeu esse mecanismo. É fácil? Nada fácil.
né? É Tudo a ver com a difícil? primeira infância, né? Pra caramba, pra caramba. E isso é o que a gente mais trabalha em sessões de terapia. A Uhum. gente tende a aprender a lidar com as frustrações, porque a realidade é que a vida é um sobe e desce. A vida ela é um momento onde a gente vai ter hoje tudo Tem tudo. Tem e às luz, vezes tem não tem mais sombra. nada. Quando você colocou, minha régua lá em cima, né? O perfeccionismo, tudo tem que estar bem, eu preciso passar essa imagem, e isso a gente fala muito em terapia. É assim que eu vou me validar ao outro. Sim. Eu vou ser amado, eu vou ser admirado, eu vou ser respeitado, eu vou ser valorizado. Quando eu não tenho mais serventia, o que que eu faço comigo? Me jogo, me esqueço, me mato. Então é importante olhar para esse tema, e aí é o que a gente busca, né, trazer nesse tema de setembro, né, que o Vitor colocou e você, Wagner, propôs aqui para gente, que é entender que ninguém está romantizando a frustração, mas é exatamente muitas vezes nesse fundo do poço que é o que a gente vai até cavar túneis adjacentes, né? Então eu tenho uma paciente, hoje eu tenho alguns pacientes, mas eu tenho 2 específicos que estão passando por esse tema. Uma já saindo do tema do suicídio, ela já tentou mesmo contra a vida, né? Então é uma suicida em potencial. E eu tenho um que tem pensamentos suicida. Ele fala, eu não vou me suicidar, mas eu penso. Então esquematiza até, traz algumas coisas por conta de frustrações que viveu, não esperava. Uhum. E está aprendendo a lidar. E eu falo que ela chegou no fundo do poço e ela com as próprias mãos, com a unha, ela fez um túnel adjacente, ela criou um novo caminho para ela. Então hoje a fala dela, que antes era eu vou me matar, a fala dela é, sabe, eu me decepciono hoje porque eu quero viver. Hoje eu quero viver. E ela se coloca muito nisso. E uma das últimas sessões ela coloca, sabe, eu mudei a minha visão. Eu não vou mais ficar olhando para o tempo que roubaram de mim. Eu fui lá e roubei meu tempo de novo, porque agora eu tenho todo esse tempo para frente. Ela aprendeu a se relacionar com as frustrações, porque ela olhou de cara, me roubaram esse tempo, me Uhum. fizeram penar, Uhum. brincaram com os meus sentimentos, Uhum. mas eu vou fazer de uma outra forma agora. Isso quer dizer que ela vai ter outras frustrações? Com certeza. Uhum. Uhum. Né? Mas ela vai aprender a se relacionar. E essa fala foi também de um outro paciente aí, até foi nessa semana a sessão, que ele olhou assim, né, e falou: eu acho que eu preciso aprender a me relacionar com as minhas frustrações. E aí, Vitor, vem essa questão do se relacionar com as frustrações, que é o aprender. Uhum. Nós, como sociedade, como seres humanos, vamos evitar a dor. Então, você vai pôr a mão no fogo, vai queimar. As nossas reações psíquicas não são diferentes. Eu tô ali com uma abelhinha, ela pode vir me picar, eu vou sair de perto dela. Psicologicamente falando, emocionalmente falando, a gente também tende a colocar as coisas embaixo do tapete, a gente também tende a colocar do lado, sai, amanhã eu resolvo isso. Não quero agora lidar com isso. Não tem problema num primeiro momento não saber lidar e falar, espera um pouquinho, deixa eu respirar. Só que eu não posso largar aquilo. Porque o Vai que infeccionar, né? exato, o que você disse foi o quê? Eu também trabalho muito essa questão com os pacientes, o pilar da responsabilidade. Quando eu me responsabilizo pela minha vida, quando eu me responsabilizo pelas minhas coisas, sejam as boas ou as ruins, eu acabo tendo exatamente o autoconhecimento e o autocontrole. Então eu consigo ter um pequeno domínio daquilo, aonde eu posso buscar algumas saídas. Todas, talvez não, talvez eu vá construindo. E assim, existem pacientes, né, Sil, que são, precisam de um uso de um medicamento para auxiliar nesse momento de resgate. Com Não certeza. é, Quando eu comecei lá o não tem tratamento problema. na terapia, aí eu vomitei. Vomitei tudo na terapia. Já pensei isso, já quis aquilo. Me senti peladão. Aí ela limpou o vômito, tudo legal. Vamos começar só por essa parte. Falei, calma, calma. É isso. Aí ela olhou pra mim e falou assim: olha, é bom você tomar um remedinho. É, Um exato. fluoxetininha. Inclusive, É. devia ter na água, porque dá uma. Aí Mas fui é lá verdade, precisa. no. Que prescreve lá o No remédio. psiquiatra. Psiquiatra, Fui lá falar isso. com o rapaz, ó, o terapeuta falou que eu tô mal, preciso tomar um negocinho.
Aí eu olhei pra ele, falei, você quer que eu compre um pra você também? Que eu tô vendo que você também não tá tão legal, não. Acho que escutar o problema dos outros não deve ser bom. Aí ele, não, diálogo terapêutico, passou o remedinho pra mim. Aí eu tomei uma semana, 2 semanas, a melancolia não passou, não foi a melancolia, mas a ansiedade fez assim, ó. Sim. É que dá uma equilibrada, né? E precisa. Nossa, isso aqui É. é normal, isso normal é assim. Eu falei, mano, eu quero chegar nesse estágio sem tomar medicamento nenhum. Exato. Aí só que eu tomei a decisão, eu falei, olha, eu não Se quero responsabilizou. sair, eu não quero Isso. ficar numa terapia por Sim. 15 anos. Eu falei, É eu paliativo. quero sair e eu quero não ter remédio, eu quero parar de tomar, eu quero chegar na solução. Exato. Em 6 meses, ela falou assim, ó, vai viver. É porque o Acabou, tomo medicamento, alto. ele age no sintoma. A gente fala que Exatamente. No a biológico. junção, né? Esse combo, né? Psiquiatra com psicólogo é importante, Muito. principalmente nesses casos, né? De dores mais profundas, então, depressão, aquela ansiedade exacerbada, pensamento, né, ideação suicida, enfim, e tantos outros até transtornos, né, mentais mais graves, mais severos. Por quê? O psiquiatra, ele atua no sintoma, o medicamento vai agir biologicamente. E a Fisicamente. terapia, ela age na causa. Então, Perfeito, é isso. é isso. E por isso que são processos mais demorados, porque essa causa é que precisa ser investigada. Aí você volta lá na infância, né? No caso É. dos psicanalistas, Uhum. que a gente precisa investigar essa relação com pai, com mãe, né? Porque são as pessoas, as primeiras pessoas que a gente, quando nasce, se relaciona. Então a gente herda muita coisa deles, né? E então, basicamente, essa é a boa combinação. Então, eu preciso do psiquiatra, que é para te equilibrar, te dar uma estabilizada, enquanto eu entro escorando e dando alicerces para ir descobrindo a causa e te fortalecendo no seu processo, com sua estrutura egóica, né? Que você precisa tomar conta, e aí entra a responsabilidade. Então, vamos nos responsabilizar agora pelos seus atos também, as suas escolhas, as suas emoções, elas estão em picos por quê? Né? Então vamos entender isso, né? E aí a gente vai cavocando, mas Vai aí entender. vai um tempo. Né? E por isso, né, que é legal essa ideia multidisciplinar até. Então, existem pacientes que a gente até vai passar o quê? O psiquiatra, o nutricionista, Sim. o educador físico, Se né? tem transtorno Porque alimentar, né? Para você... entender, né? Exato. E assim, nós somos um ser biopsicossocial. Então, se a gente pensar dentro desses pilares, nós temos de estar pelo menos ali um pouquinho de equilíbrio. Uhum. Quando a gente está num problema de saúde mental e que está ali realmente refletindo em todas as áreas, né, das nossas vidas, é importante ter uma equipe multidisciplinar, porque o corpo vai responder, o social vai responder, o emocional vai responder, e se isso estiver desequilibrado, é algo aonde não vai ter resultados tão breves e tão positivos. Vai demorar mais, vai retardar uma melhora nesse paciente. Então, muitas vezes, até o próprio psicólogo é quem indica o psiquiatra. Eu tenho pacientes que eu falo, olha, igual a sua psicóloga fez com sentido, você. não faz. Olha, vamos lá. Eu falo para eles, ó, leva na sessão como você está agora. Emocionalmente falando, o psiquiatra precisa saber como você está agora, porque isso também Sim. vai dar para ele uma ideia de uma redução de miligramas desse medicamento, de uma alteração desse medicamento, ou até mesmo a gente começar a preparar para o desmame. Desmame. Que isso também é importante, né? Aí todo mundo já sabe, né? Ir para academia ou fazer algum exercício físico que te Me traga ajuda bem prazer, vai gerar serotonina, endorfina, noradrenalina, enfim, vai te trazer esses hormônios, né? Os neurotransmissores que trabalham com bem-estar. Conforme você vai desmamando esse paciente, né, do medicamento, ele precisa gerar novas fontes, que é o que você decidiu, Wagner. Eu quero sair disso. Como eu vou gerar isso dentro de mim? Em algum dado momento da minha vida, ou por uma questão genética, ou por uma questão social / comportamental de família de origem, isso foi afetado. Então é importante entender como é que eu regulo isso para que eu tenha uma vida mais saudável. Né? Exato. Tem tudo isso aí, A turma. gente tem aqui uma mensagem, acho que para não só a pessoa que precisa, né? A gente tem uma mensagem para a pessoa que
também precisa entender como é que tá essa situação. Uhum. Para nós, né, É, Vitor? Acho que é uma mas- mensagem para nós, seres humanos. Isso, sim. Mas eu digo assim, a gente tem pessoas que estão passando Sim. e as pessoas que, por exemplo, que cuidam dos filhos, Uhum. Que não né, estão que não enxergando. estão enxergando. Exato. Então a gente tem ali, no caso dos adolescentes, dos jovens, eles são acelerados, tem muita comparação na internet, a ansiedade é alta, Uhum. né? Mas como é que as pessoas, não só olhando para os jovens, né? A gente pode olhar até para o idoso, né? O idoso ficando solitário cada vez mais, Sim. depois de trabalho, né? A gente tem que dar uma atenção, mas como é que as pessoas que estão ao redor das pessoas com problema Podem estar mais atentas, né? conseguem enxergar isso, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uns cortezinhos aqui, mas não é eu que me corto, é o meu gato que vai lá e me corta. O Baruque. É o Baruque, meu gatinho. Mas, por exemplo, talvez isso seja né, uma coisa de alarme pra gente se enxergar, né? Reparar mais Uhum. fisicamente nas pessoas, Seria fisicamente, comportamentalmente. O que a gente pode olhar, né? Os principais Bom, aspectos. vamos lá, né? Vamos pegar de uma forma um pouco generalista. Os pais tendem. Você é pai, Vitor? Ainda não, Ainda não. em planos. Wagner tá aí já Wagner sendo já. pai. Luquinha chegou com vai- tudo. já 2 vai pezinhos se no meu peito, mudando preparando. tudo já. Essa Exatamente. noite, obrigado, filho. Obrigado, filho, pela noite de Pela hoje. né? noite. Gente, Foi meu ótimo. cachorro me O acordou papo essa foi noite de ótimo hoje. contigo. Até o cachorro acorda, tá? Valeu, filhão. Exatamente. Meu Beijo filho aqui do canino pai. também. Olha só, os pais tendem a ter os filhos como uma extensão da vida. E isso é um erro fatal. Por quê? Porque os pais embutem nos filhos as suas expectativas. Olha lá, minha frustração como indivíduo. Alguém pode fazer por mim? Alguém pode ser o advogado que eu não fui? Alguém pode ser o arquiteto que eu não fui? Alguém pode ser a pessoa que vai se dar bem na vida que eu não me dei? Não necessariamente essa criança, esse adolescente vai ter que ter a carga desses pais. Por quê? Porque eu estou falando de um indivíduo que antes de ser pai é um homem, de mãe, uma mulher. E de um indivíduo que nasceu, que se intitula filho, como um dos papéis que exerce, mas ele, antes de tudo, é um indivíduo. Então, além do Ponto. pai não tá vendo, tá prejudicando. Ainda está prejudicando, porque estende, né? Então, Mas isso é inconsciente, é também. inconsciente. Pai e mãe não planejam fazer isso com o filho, né? Às vezes É. sim, às vezes não, mas na grande maioria, exatamente, não. É inconsciente. Mas lá pelas tantas, você vai percebendo que tem alguma coisa que não tá legal. E esse filho, muitas vezes, só tá trazendo para a família o espelho de tudo, né? A gente chama até de bode expiatório. É o bode expiatório, porque ele acabou, né, sugando para ele absolutamente tudo de lixo que tinha ali dentro daquela família. Então, ele, por ser emocionalmente afetado, né, a gente chama até desse paciente esponjinha, porque ele acaba pegando mesmo para ele as frustrações, as expectativas que não foram correspondidas, o que deu errado, e ele acaba mesmo sendo esse bode expiatório. O que que acontece? Ele começa a ter sintomas. Ele Fruto, começa a né? ter. O fruto. Sim. Começa a frutificar um fruto não tão bom. Exatamente. Então, pode ser aquele filho mais rebelde, Hum. pode começar aquele filho que desafia muito, né, que afronta, pode ser aquele filho que começa a ficar mais fora de casa do que dentro de casa, porque começa a ter escapes. Eu preciso sair disso de alguma forma. Se Só que, isolar, né? infelizmente, não sai de uma maneira positiva, porque ele não tem nada positivo. Foi colocado nele muitas vezes o entulho, né, do outro e da família, né? Então, o que que acontece? E isso inconsciente, tá? Às vezes tem pais aqui que vão me ouvir e vão falar, imagina. Não, para e pensa um pouquinho. Uhum. Reflita um pouquinho a respeito disso. Porque é importante observar que isso que você traz são sintomas. Às vezes não é o comportamento da pessoa. Às vezes esse indivíduo, esse adolescente, ele está vivendo uma vida paralela à que é a dele. Porque ele está correspondendo às expectativas do outro. Alguém um dia parou e perguntou o que você quer? Do que você gosta? O que você pretende? Quais são seus sonhos? Se enxergar, né? A pessoa precisa se enxergar primeiro, né? Sim. Não é tão óbvio, né? Porque assim, Não é tão óbvio. não é tão óbvio. Ah, tá se isolando muito. Tá Sim. mais óbvio, mas às vezes Uhum. pode ser também o estilo dele, uma pessoa mais... Isso, mais Por que que não introspectiva. pergunta? No fim, mora a comunicação, né?
Exatamente. E olha como é É, importante Tem a observar. acuidade, que é um termo interessante. Olha, eu conheço meu filho, acho que ele tá muito ali, muito quieto, ou Uhum. tá com uma turma que tá. Exatamente. Começa aí. Então você vê que um primeiro passo é o quê? E tem Essa, filhos essa também que não autorreflexão. trazem para casa também os desafios do bullying, de conviver ali, às vezes Exato. Mas por que que não traz? Tem um porquê. não, Às não vezes tem esse confiança, não tem filho diálogo com pode o não pai, ter confiança e diálogo, como pode também já ser uma família disfuncional. É o filho que cuida dos pais, emocionalmente tem a falando. troca de papéis também, né? Às vezes Exatamente. muda, Poxa, eu não vou levar esse problema para os meus pais, eles já têm tantos problemas, Sim. eu vou levar mais uma É. coisa. Então ele acha que ele está ajudando, mas por quê? Porque emocionalmente, naquele silêncio do emocional, aquela coisa que você falou que é sorrateira, É. eles já inverteram os papéis. Né? Então, às vezes, os pais. Por isso que a gente, quando trabalha com criança, em orientação aos pais, até mesmo coloca: existem coisas que eles não estão preparados para ouvir. Não converse de tudo na frente do seu filho. Poxa, eu estou passando por uma Exatamente. dificuldade no trabalho. Eu tinha alguns anos atrás, eu tinha uma pacientezinha, ela tinha 7 anos. E o pai dela perdeu o emprego, mas a mãe ainda trabalhava, e o pai estava se recolocando. Uhum. Mas para ela, aquilo, ela trouxe para a sessão na semana seguinte. Então ela chegou e falou: Vanessa, ela era muito comunicativa, serelepe, ela. Hum. Vanessa, preciso te contar uma coisa. E ela era toda assim, teatral. Hum. Vanessa, preciso te contar uma coisa. Eu falei: o que foi? Ela falou assim: meu pai perdeu o emprego. Onde a gente vai morar agora? Porque a gente mora de aluguel. E agora? Eu vou ter que sair da minha escola? E ela começou a fantasiar um monte de coisa que ela não tinha levado para os pais. 7 anos. Eu falei: peraí, vamos. Ela vomitou, limpei o vômito, né? Bom, Vamos começar pelo começo. isso. E aí a gente foi conversando naquela sessão. Eu não brinquei, a gente sempre trabalha com a ludoterapia. Aquela sessão ela precisava falar e ela precisava ouvir e ser amparada emocionalmente. Claro que depois eu conversei com a mãe e falei para ela: olha, tudo que você puder não conversar a respeito disso para tranquilizá-la e entender que ela já está montando um cenário, ela tinha já TAG desde pequenininha, transtorno de ansiedade generalizada. Para ela, tudo virava o quê? 3 vezes mais. Uhum. Não era uma ondinha, era um tsunami. Uhum. Só que olha como isso poderia transformar a vida dela se ela não tivesse numa sessão de terapia. E ela saiu de lá, mas, eu entendi, agora eu entendi. Eu falei: sempre quando você tiver essas dúvidas, fala com a sua mamãe e com o seu papai, precisa conversar com eles. Chama eles para conversar. Mas eles não estão preocupados? Falas de crianças. Eles estão preocupados, mas eles primeiro estão muito preocupados com você. Então eles querem saber o que você está passando e o que você está sentindo. E ela ficou melhor. E o pai, depois de 3 Conseguiu, meses, tal. estava empregado. Elas não saíram da casa, ela não saiu da escola. Mas olha o que isso poderia ter trazido para ela em 3 meses. Internamente, assim. E ali tá o emocionalmente. medo alojado, né? O medo, no fim das contas, é o medo. É o medo. E a nossa mente ela é boa em projetar coisas, cenários Negativa. pessimistas. Parece que, se não me engano, Fantasiar, né? eu vi uma estatística, parece que a gente fica 80% do tempo num lugar de medo que nunca vai acontecer. E tem uma outra porcentagem muito grande que a gente está no passado, que também já foi, não sei o que também, a origem da depressão, e pouco tempo agora, No né? agora. Na minha responsabilidade, naquilo que eu controlo, que é pouco, né? Que é A gente pouco. gasta tempo em tudo Tudo mais que a gente não controla e não atua mais, e né? não contribui. Só olhando para esse cenário todo, então não é tão simples assim, né? É claro E no que fim, tem. todas as famílias têm seus graus de ser disfuncionais, né? Sim. Tanto que Cristo fala para Nicodemos, olha, necessário é o homem nascer de novo. Porque o primeiro nascimento, ele é traumático. Você pode ter nascido ser filho de pastor, ele fala padre, mas padre tem uns que não podem, né? A maioria não pode. Enfim, mas primeiro nascimento é traumático, as experiências, valores, o que viveu, circunstâncias, necessário é nascer de novo. Ah, pode o homem nascer? Não, não é isso. É uma São as nova nossas emoção, uma versões. nova mentalidade. As A versões. partir da minha mentalidade, você precisa nascer de novo, para olhar a realidade de uma forma atualizada, né? Então, Exato. todos precisam disso, porque em algum Momento um ali momento, em vai alguma estourar. proporção, não foi, porque a gente vive em algo imperfeito, Exato. algo que é perfeitamente imperfeito e é lindo ao mesmo tempo. Exato. A imperfeição, ela faz parte do jogo e é assim, né? Ela é assim. Então, necessário é o homem nascer de novo, né?
e a mente que Cristo traz, a maneira como Cristo se relaciona com a realidade, com o desafio, com o sentido da existência, né? Então, aprender dessa mentalidade vai nos ajudar a nascer de novo Exato. e frutificar, inclusive os frutos do Espírito, né? Que é o mansidão, alegria, domínio próprio, né? Tudo que a Domínio gente próprio. busca, eu preciso me dominar, eu preciso ter autoconhecimento, ter autocontrole. Já tá lá, domínio próprio, né? E no fim das contas, no meu processo, eu li um livro chamado Um Retorno ao Amor. Uhum. E a moça fala assim: você só tem duas formas de viver essa vida. Ou você vive no medo, ou você vive no amor. Uhum. Então, quando eu vivo no medo, eu vivo com medo do meu pai perder o emprego, não sei o quê. Será que eu vou arranjar alguém? Ah, não sou tão bonito. A gente fica criando coisas. E ela falou: ou a gente está no medo, ou a gente está no amor. Então, depois da sessão de terapia, eu caminhei firme na espiritualidade, nunca deixei de orar, de me conectar com Cristo. Mas ao ler esse livro, ela conta que ela passei muito tempo em terapia também. E eu já sabia todos os nós da minha vida, eu já sabia tudo, mas não resolvia. Por mais que eu sabia a raiz, aquilo ainda não me ajudou. Mas foi quando ela começou a acessar essa dimensão e essa consciência do que é o amor, ela começou a viver essa frequência que realmente ela conseguiu Uhum. um caminho de uma consciência mais sã, sarada, né? Nessa frequência do amor. E como é fácil a gente se desviar, na ansiedade Uhum. é esse medo do Uhum. futuro, né? Não sei o quê. É por isso que o autoconhecimento, o autocontrole e a terapia em si, ela te conecta ao teu amor próprio, que é onde Amor, é o exatamente. amor Exato. Mano, próprio. Whitney Houston, ela tirou a vida, né? Sim, Eu- sim. Ela, Sim. ela não. Baixa autoestima. Uhum. Baixa autoestima. Uma moça linda, uma das vozes mais lindas que a Sim. gente já. O Já que é ouviu? aquilo? Uhum. O amor próprio, né? Não se considera suficiente, não se Sim. considera. E olha, Jesus, amado, Pode. como a nossa mente ela é um campo delicado, né? tem um. Sofisticado, complexo. A Você gente já precisa de viu? apoio, sem dúvida. Você já viu Sim. aquele livro Campo de Batalha da Mente? Já vi, ainda não li, mas eu conheço, da Joyce Meyer, né? Exatamente. Eu já escutei muitas ministrações, mas o livro ainda não li. É muito bom, porque exatamente nós somos os nossos piores inimigos. É. É aonde nasce, Sem né? Não vindo para a espiritualidade, mas muita gente fala, isso é coisa do inimigo. Uhum. Mas assim, o que acontece? Quem deu a brecha foi você. Ele só vai entrar onde você vai dar brecha. Então, se você não souber controlar a sua mente, se você não conhece quem você é de fato, suas qualidades e defeitos, seus erros e acertos, aonde você é bom, onde você precisa melhorar, é aí onde você vai deixando essas brechinhas acontecerem. Então vão vir inimigos de todas as partes, viu? Físicos, espirituais, enfim, de qualquer forma. Então você mesmo permite isso. E aí, completando o que o Vitor falou, só para não ficar um vazio, comportamentos são importantes de ver num adolescente ou numa pessoa mesmo, né, que convive com a gente, nessa questão de que, poxa, será que ali tem um sinalzinho amarelo? Será que ali tem uma questão que eu posso ficar mais atento? Então, sim, comportamentos diferentes do que a pessoa ela tinha em comum, tá? Então, por exemplo, era uma pessoa que falava muito, deixou de falar. Uhum. Era uma pessoa que se alimentava bem, está começando a não se alimentar tão bem. Ou vice-versa, né? Uma pessoa que comia moderadamente, mas começou a comer muito, né? De uma maneira demasiada. Uhum. Ou uma pessoa que saía pouco, começou a sair muito. Não bebia, começa a beber. Começa a jogar frases de desesperança, de cansaço, Uhum. de ficar mais isolado, Sim, né, Sil? sim. Não se comprometer mais a nada, não fazer Uhum. mais planos de longo prazo. Isso são alertas Deixar de de sonhar, que né? Se vê. podem ser aí alertas, sim, de um possível. E aquela questão é verdadeira. Uma pessoa que chega e também fala, mas fala pedindo ajuda, acho que realmente eu vou me matar. Hum. Ela está ainda pedindo uma ajuda, de verdade. Ela está ainda falando assim, gente, alguém me socorre, porque a água está Exato. subindo e eu vou afogar. Uhum. O suicida em potencial, ele planeja e ele não conta para ninguém. Ele não Uhum. anuncia a sua morte, Não. né? Nem o metrô. Nem o metrô também não foi para não dar like. Não anuncia. Mas- Eu me lembro no curso de psicologia, só rapidamente fazendo um parênteses aqui, um professor meu, ele falava, o bom suicida, ele não anuncia a sua morte, ele vai lá e faz. E que aí esse realmente já, ele tá não só no fundo do poço,
E provavelmente não deu lá esses alarmes, Hum. esses sinais que a gente consegue perceber. Uhum. Infelizmente, tem também esses casos. A gente tá chegando no fim do nosso podcast. Sim. Rapidinho, né? O papo tá muito legal. Tava mais prosa aí. Mas eu queria aproveitar esse gancho de vocês, que vocês comentaram sobre todas essas situações, né? Que as pessoas têm que enfrentar, às vezes até você mesmo, né? A gente tem um quadro final, que é Acredite em Suas Ideias, né? Uhum. A gente pode trazer ele para Acredite na Vida. Uhum. E eu queria que vocês trouxessem uma mensagem. Vocês podem trazer uma mensagem até direta para o nosso público. Sobre acreditar, sobre o que elas podem pensar de diferente para poder mudar esse quadro. Ou talvez até a pessoa que lida com pessoas que têm esse potencial, né, de suicídio. Ou de repente, se alguém estiver escutando, que esteja Também. numa situação como essa, ou você que é Aham. pai, para ter mais atenção, uma mensagem final, né, para acreditar, continuar, né, nessa que é uma viagem extraordinária, né? Se a gente for parar para Sim. pensar, o Dr. Enéas falava, nenhuma gota de água é simples. A gente vive de maneira ordinária, algo que é extraordinário. A gente tem uma bola de fogo que estivesse um pouquinho mais perto, um pouquinho mais longe, não existiria a vida. Uhum. Bilhões de galáxias. E a ciência não acha o fim do universo, não acha o fim do átomo. A gente vive algo extraordinário, sabe? Se incendiar isso na gente, né? A gente vive algo que é muito lindo. Tem um filme chamado Tempo de Despertar, Sim, não é? lindo. E Uhum. todo esse monte de dor, eu tô dando a minha mensagem aqui também para você. Isso aí pode ser a ponte para você, da tua transformação, né? De você olhar a Exato. realidade de uma nova forma, né? Porque há um sentido para as coisas e a dificuldade de não ver sentido, né? Que você busque sentido. Você que Exato. dá o sentido no fim das contas. Parece que está sempre no nosso arbítrio. Eu falei, não quero mais ficar nessa melancolia, nessa depressão que estava impactando todos da minha família. Uma decisão. Na nossa língua tá vida, tá morte. Então decida viver, né? Decida encontrar um sentido, porque tá tudo na tua responsabilidade, na tua decisão, né? Então essa aí é minha contribuição para você, meu querido telespec, aqui do nosso videocast ou podcast, depende da plataforma que você estiver Podcast aqui aí. acompanhando. E agora eu vou calar a boca, que eu falei bastante. Vamos ter que fazer mais um podcast só para ouvir elas, porque eu me empolguei. certeza. Porque é um tema que me comove, porque eu Sim. saboreei. E é um sabor, muito amargo. Amargo. Mas há uma saída sim. E, enfim, agora não sei se é a Silvia, se é a Vanessita, fique à vontade. Vanessinha. Vou Depois falar. eu- Fala aqui na depois eu câmera. faço um Uma frase fechamento. boa aqui. Olha só, é importante que as pessoas entendam que há ajuda. Quando você se responsabiliza por você, isso não quer dizer que você está sozinho, porque é difícil, porque não é fácil, porque dói, porque machuca, porque incomoda e porque realmente a gente quer desistir muitas vezes. Então, a mensagem que eu coloco aqui nesse Setembro Amarelo, que é um mês voltado, né, à saúde mental, à prevenção ao suicídio, se você detectou isso e se você se tornou ou quer se tornar responsável por essa questão na sua vida, que é sua, né, criar o seu amor próprio, se entender melhor e poder até cavar, né, novos caminhos dentro do fundo do poço, procure a ajuda de um profissional da área de saúde mental, porque nós somos, né, essas pessoas que podem indicar para você um bom caminho. E é o que eu sempre falo para os meus pacientes, a gente constrói aqui, ó, 4 mãos. É um trabalho em equipe. Quando você se propõe a fazer uma psicoterapia, é você e o seu psicólogo, o seu analista, enfim, é uma pessoa também de carne e osso e que está ali, preparada tecnicamente, mas que quer construir com você um lugar melhor para você estar. E esse lugar melhor é em você. O seu primeiro lugar é dentro de você. E tem uma frase aí que você colocou na pauta que eu achei Coloquei. bonita. Eu Tu te lembras? eu não memorizei. Tá Dá aí. para eu ler a Dá. frase, gente? Porque é uma frase muito legal que De fala Guimarães exatamente Rosa. de Guimarães Rosa. Eu gosto, mas eu não memorizei, gente. Olha só, a vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é ir e enfrentar o medo. Mesmo com medo. Apesar do medo. É isso Pra aí. cima. Top. Muito bom. Bom, a minha mensagem, eu pensei em duas, na verdade. Uma que caminha, né, comigo desde do meu casamento. Ela é uma frase que fez parte do meu convite de casamento.
porque eu acredito muito nessa força que é do amor, né? Que é uma frase de Mahatma Gandhi, que ele fala: o amor é a força mais sutil do mundo. Então, acredite que você tem esse amor dentro de você, né? Às vezes a gente não consegue acessá-lo, às vezes ele está lá no armário, escondidinho, está atrás de algum lugar, mas ele existe. Então, persista, né? Se ajude, se respeite, se permita, né? E tem um poema também de Paulo Leminski, que é um poeta nosso, né, já falecido, conhecido aí por ter sido um poeta pop. Eu não sei, eu vou lembrar, porque é curtinho, tá? Eu vou lembrar. Não tá no podcast, porque eu li esse poema ontem. Mas ele diz assim: achar a porta que esquecemos de fechar, o beco com saída, a porta sem chave, a vida. O que ele quis dizer com isso? Você consegue encontrar a sua porta sem chave. Vá em busca, porque no seu beco tem a saída. Mas tudo parte de você. É por você e com você. Você é a primeira pessoa e você vai ser a última que vai estar com você em todo esse caminho, esse trajeto da sua vida. Então acredite nisso, porque onde há amor, há vida. E há saídas, há novas possibilidades e há novas alternativas. Cuide-se. E conte com a gente. A terapia é uma das ferramentas, ela não é onipotente, né? Ela não tem a verdade absoluta, mas procure, através da sua fé, a sua religião. A espiritualidade, ela amplia muito o entendimento também da nossa passagem aqui, né? Nessa terra. E a espiritualidade junto com a ciência seria a combinação perfeita. Então, vai no caminho da fé, procura alguma ciência também para te suportar nesse hoje, que está difícil sair desse beco, está difícil encontrar saída nesse beco. Amém. 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 Acredite na vida. Estamos aí. Mais um episódio muito legal. Eu sou grato aqui por cada um de vocês. Muito bom, Então, Vitão. estarmos Obrigada. aqui e vamos para os próximos capítulos. É isso aí. Se gostou, segue nós lá. Bacana. A gente quer chegar em um seguidor lá, meu, dar umas forças pra nós. Foi uma alegria enorme. Meninas, muito obrigado, viu? Obrigada. A Nós gente que pode esticar esse agradecemos. papo aí. Tem Vamos. tema que não acaba mais. Nossa mente tem muitos temas Tem. lindos pra gente trabalhar. Vamos agradecer a Prefeitura de São Paulo, SampaCast, ó, nota 10. Venham fazer seu podcast aqui. Coisa linda de Deus. Obrigado a todos da staff. E fechamos então mais um episódio com muita alegria, muita gratidão e que essas palavras possam aí trazer muita vida para vocês que participaram conosco. Um efusivo beijo, abraço e é isso. Valeu! Tchau. Tchau, tchau.